mim é uma grande satisfação estar aqui hoje para falar de um tema que eu sou apaixonada. Então, quero dar as boas-vindas tanto para o nosso público também ali online, mas para o nosso público físico. Chegaram no oásis da Revestir, vocês perceberam? Tá bem gostoso aqui dentro, né? Dá vontade de ficar aqui eternamente. Então, aproveitem, desfrutem desse tempo numa cadeirinha confortável, com ar-condicionado e pouco barulho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a influência do ambiente. Quem aqui já está familiarizado com o tema da neuroarquitetura? Algumas pessoas, ótimo. Então tá, a minha ideia hoje aqui é mergulhar um pouquinho nesse assunto da neuroarquitetura. É um assunto que eu venho estudando, me dedicando já há alguns anos. E posso dizer que a minha carreira mudou um pouco desde que eu comecei não só a estudar, mas também aplicar os conceitos e os conhecimentos da neurociência e da psicologia, não só no meu projeto, mas também numa metodologia de projeto novo. Então, a minha ideia hoje aqui com vocês é desmistificar um pouco o processo de briefing. Porque hoje a gente tem um briefing tradicional, que é muito bom e ele é muito eficiente, mas acho que a gente pode ir um pouquinho além, e esse é o meu convite aqui hoje com vocês. Então, para quem ainda não me conhece, deixa eu voltar ali. Eu faço parte da NeuroArc Academy, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. E a nossa empresa, ela tem como grande missão conscientizar a humanidade sobre o impacto dos ambientes físicos na saúde e no bem-estar do indivíduo. Então, é uma missão bem ampla. A gente começou com um público mais da arquitetura e do design, mas hoje, inclusive, a gente tem percebido e podido estar em outros lugares que não só na parte que se fala sobre arquitetura e design. Então, a gente está conseguindo também levar isso para outros públicos. A academia, ela foi fundada em 2019 com um propósito muito genuíno de levar os conhecimentos da neurociência para os arquitetos e designers, e a gente fazia isso de uma forma muito educacional mesmo. E vocês vão ver que hoje a NeuroArc está dividida em dois pilares: o pilar da educação e o pilar da prática. A educação foi onde nós nascemos. Então, a gente começou a academia em 2019 com a primeira conferência sobre o assunto. Foi um momento muito especial para a gente e desde lá a gente já fez mais 3 edições. Então, já tivemos aí 4 conferências no tema da neurociência aplicada à arquitetura. E não só as conferências, também no pilar de educação. Hoje nós temos as nossas certificações, nosso curso de curta duração, curso de longa duração, inclusive temos uma aluna aqui muito bacana aqui com a gente hoje. E era a nossa ideia que primeiro os arquitetos e os designers começassem a ter acesso ao conteúdo da neurociência e da psicologia, porque é de fato transformador. A gente passa a olhar os ambientes e olhar o nosso papel como profissional de uma outra forma. Só que uma coisa começou a ficar um pouco incômoda ali. Legal, a gente estava levando conhecimento, as pessoas estavam ampliando a consciência delas com relação à influência que o ambiente físico tem, mas e a prática, né? Legal, eu tenho acesso a esse conhecimento, mas o que eu faço com isso? Foi então que a gente iniciou um movimento, que é o NeuroArc Lab, onde não só a gente desenvolve pesquisas, mas a gente também se debruçou a desenvolver ferramentas práticas, que hoje vários arquitetos e designers já utilizam no processo de projeto, e em especial no briefing. Só que, assim, né? Aí eu queria abrir um pouquinho o meu coração com vocês. Como que eu cheguei até aí, né? Eu não tinha essa real noção do que estava acontecendo na minha vida. Para quem não conhece também, Priscila Benck, minha sócia na NeuroArc Academy, arquiteta gaúcha, não pôde estar conosco hoje, porque tá para ter bebê, então espero que entre essa semana e a semana que vem ela vai receber a Duda. Mas quando eu conheci a Pri, inclusive, lá nos Estados Unidos, a gente estava numa conferência de neurociência aplicada à arquitetura nos Estados Unidos, a gente se identificou muito em valores, porque por muito tempo na minha carreira eu me senti perdida. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação ou não. E aí eu queria contar um pouquinho de como foi essa minha jornada. Eu não sabia que eu estava sendo preparada para algo dentro da minha jornada. Eu iniciei a minha carreira antes da arquitetura, eu fiz comunicação social. E eu trabalhava na área de cenários.
Então, por muitos anos da minha vida, eu desenvolvia os projetos e tirava eles do papel de uma forma muito rápida, mas projetos lúdicos, projetos com muita pesquisa, projetos com história, projetos com personalidade. E aqui eu queria até mostrar uma imagem do que foi esse tempinho da minha vida, onde eu fiz parte de uma equipe muito bacana da área da cenografia e arte do SBT. Fiquei lá por vários anos, quase 7 anos, onde nós tirávamos do papel cenários como esses. Eu fazia cenário de telenovela, a gente fazia também cidade cenográfica. E aí, naquela época, eu tinha uma certa dúvida, porque tudo que eu fazia na cenografia era reproduzir um estilo ao qual a gente estava pesquisando. Então, a gente ia para a cidade onde a história ia acontecer, a gente fazia uma pesquisa gigante naquela história, pegava as informações e reproduzia isso na cidade cenográfica, reproduzia isso nos ambientes. Então, a gente trazia aquelas identidades, mas sempre reproduzindo o que estávamos vendo, o que a gente queria para aqueles ambientes. E aí, na arquitetura, na faculdade de arquitetura, né, a gente aprende a ser criativo, a gente tem que fazer coisas novas, a gente tem que fazer coisas que impactem a vida das pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira autoral, de uma maneira que tenha a nossa assinatura. E para mim eu vivia esse duelo, né? Eu, por muitas vezes, andando nos corredores do SBT, que eram corredores longos, quase como... Não igual aqui, né? Quem quase morreu chegando aqui hoje? Maravilhoso. Quase nada longe para chegar aqui, mas tudo bem. E muitas vezes, quando eu estava no corredor do SBT andando, eu me perguntava se o que eu estava fazendo era algo útil para as pessoas. Porque por muitas vezes eu sentia que era fútil. Mas, naquela época, eu não tinha ideia que eu estava sendo preparada para algo. Porque quando a gente entra na faculdade de arquitetura e a gente começa a se debruçar sobre um processo de briefing na arquitetura, o que vocês aprendem na faculdade sobre o processo de briefing? A gente aprende a olhar o ambiente, né? As qualidades técnicas, funcionais, um pouco de estética. Mas e o usuário? Até quando a gente se aprofunda no usuário? Foi então que eu entendi que parte da minha jornada de ter passado na cenografia me ajudou muito a olhar o outro como um ser único. Um ser com personalidade, com gostos individuais, com experiências, com percepções e memórias completamente diferentes das minhas. Então, por isso, quando eu entrei no mercado da arquitetura, talvez eu já tenha entrado com um pouco desse questionamento que naquela época ainda não fazia sentido. Na faculdade de arquitetura aqui foi meu orientador no TFG, coordenadora do curso da minha faculdade. Meu projeto foi uma escola de cenografia de TFG, e inclusive eu fui menção honrosa no Ópera Prima, que eu fiquei bem orgulhosa na época. Mas a gente fala, legal, cheguei ali, tive um reconhecimento e está faltando alguma coisa. Porque quando eu me joguei no mercado de trabalho, muitas coisas para mim passaram a não fazer sentido. Quando eu atendia um cliente, eu me sentia constrangida em tentar oferecer para ele o que era tendência, o que para mim, dentro do meu senso estético, era algo positivo, e que para o senso estético dele, não. E eu falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Será que eu tenho que enfiar a goela abaixo o que eu acho que o projeto é para esse meu cliente? Como será que as coisas podem ser? Será que dá para ser um pouquinho diferente? Vocês acham que dá? Eu vou trazer aqui um case de sucesso para vocês. Será que é um case de sucesso? Vocês me dizem. Quem conhece esse projeto? Projeto de Mies van der Rohe, arquiteto referência, modernista. Essa casa foi construída finalizada em 1951, em Illinois, Estados Unidos. E ficou conhecida como a Casa Farnsworth. Quem já tinha visto essa casa na faculdade? Muito bem, eu também. E eu amava esse projeto. Ainda amo, mas eu tenho as minhas ressalvas. Vamos entender o que será que aconteceu com esse projeto? Que talvez ele não tenha sido assim tão perfeito. O que o Mies foi falar desse projeto? Que a natureza também deve viver sua própria vida.
Nós devemos estar conscientes em não romper com a cor das nossas casas ou equipamentos internos. Ao contrário, deveríamos atentar a trazer a natureza, casas e seres humanos a uma maior unidade. E aí, quando a gente olha para essa frase hoje, com o conceito da biofilia, a gente fala, pô, ele já estava à frente do tempo dele, olhando para que, de fato, a natureza também possa integrar ao ambiente, certo? Só que aqui tem uma questão na frase dele. Vocês percebem, que nós devemos estar conscientes em não romper com a natureza, com a nossa edificação. Então, ela tem que fazer parte do entorno, mas ela deveria também abrigar o ser humano com as necessidades que o ser humano tem. Quem fez o pedido dessa casa para ele foi a própria Farnsworth. Ela era uma mulher independente para a época, então imaginem só, década de 50, uma mulher independente médica. Ela tinha a própria carreira dela, ela construiu a casa com recursos próprios. Ela mergulhou nesse projeto com o Mies e eles juntos aí criaram a casa, que inclusive é uma foto da casa sendo construída com ela no seu jardim. Inclusive parece que está para sair um filme sobre a história dessa casa e a história dos dois. Eu não quero entrar aqui no mérito se existiu um romance entre os dois e ela não foi correspondida, porque não é essa a questão aqui. Porque essa, inclusive, é a questão que ele fala do porquê que a casa foi um fracasso. Porque, gente, a casa nunca foi habitada. Ela nunca teve o ato de ser, de fato, uma residência. Olha que interessante isso. E aí, olha só o que a própria Farnsworth vai falar pra gente. Quais seriam... aqui, desculpa, é uma parte que a gente se questiona, né? Quais seriam as memórias dela? Quais seriam as percepções de espaço dela que pudessem fazer com que abrigasse essa casa, que ela se sentisse parte dessa casa de fato? Será que ele estava atento a essas necessidades emocionais da cliente dele? Quando a gente vai ver o que ela fala para a gente sobre a casa, ela vai dizer o seguinte: eu me sinto implacavelmente calma. A verdade é que nesta casa, com suas 4 paredes de vidro, eu me sinto como um animal vigilante, sempre em alerta. Estou sempre inquieta. Mesmo à noite, eu me sinto como uma sentinela de guarda dia e noite. Raramente consigo me alongar e relaxar. Ela se sentia como uma vitrine. Ela estava ali exposta a qualquer questão com pessoas que estivessem passando por ali. E ela continua. O que mais? Eu não consigo nem manter uma lata de lixo debaixo da pia, porque tudo que está no interno era revelado para o externo. Então ela não tinha nem a liberdade de utilizar a casa do jeito que ela de fato pretendia ou queria. E aqui eu trouxe esse caso, gente, para a gente debater de fato. Porque o que será que o Mies naquela época não compreendia e que eu acho que muitos arquitetos ainda hoje não compreendem? Eu não aprendi isso na faculdade. Eu tive que ir atrás por conta de uma inquietação interna que eu tinha. Porque, para a arquitetura, aquele projeto do Mies está perfeito. Ele é maravilhoso. Ele considera o entorno. Ele abre o interior para o exterior. Ele traz iluminação, ele traz cor, ele traz natureza. Mas o que mais que a gente pode considerar, então, nos nossos ambientes? A gente precisa estar atento sobre o funcionamento do ser humano. E fazendo isso, fazendo essa questão, de onde nós viemos? Quem somos como espécie? Só para a gente trazer um pouquinho da nossa evolução. A gente já habita esse planeta há mais de 400 mil anos. E a evolução da nossa biologia foi desenvolvida a partir desse espaço, desse ambiente, desse planeta Terra em que nós vivemos. As primeiras civilizações, elas são datadas aí entre 4, 6 mil anos, diz a história tradicional. Talvez isso um dia ainda caia um pouquinho sobre Terra. Eu acho que as civilizações vieram um pouquinho antes, mas olhando para o que hoje a história tradicional nos diz, as civilizações iniciaram aí há cerca de 4 mil anos. Então, se a gente comparar há quanto tempo nós estamos no planeta Terra, a gente vai perceber que muito do tempo que nós estamos aqui, ele foi um período em que a gente ainda não tinha civilização. Nós éramos seres nômades.
A gente não tinha lugar fixo, a agricultura ainda não era desenvolvida. E a nossa biologia foi pautada a partir desse ambiente. Então, se a gente vai olhar um pouquinho para a nossa história genética e o que a gente carrega dentro do nosso DNA, a gente vai perceber que, como seres humanos, nós temos algumas necessidades. Então, necessidade humana pelo contato com a natureza, o Mi estava certo. Ele fez um ponto positivo aí. E hoje a gente está resgatando muito disso, né? A gente tem a nossa necessidade humana pelo ciclo do dia e da noite. Então, também precisamos resgatar isso. E aí a gente está com uma feira de iluminação que eu espero que traga muitas questões com relação ao ciclo circadiano, porque estamos precisando. A gente está em alerta o tempo inteiro, recebendo luz artificial, e isso está desregulando os nossos ciclos. Nós temos também uma necessidade humana de contato com outros seres humanos. Nós somos seres sociais. Nós só vivemos até o período que nós estamos agora porque a gente vive em grupo. Ninguém sobreviveu sozinho. Nós temos também uma necessidade pelo movimento constante dos nossos corpos. Nós éramos nômades, lembra? A gente andava pelo planeta Terra o tempo inteiro. E uma necessidade que é fundamental para aquele projeto do MIS, pelo refúgio e segurança. A gente não pode estar o tempo inteiro alerta. A gente precisa de espaço de refúgio e segurança. É isso que vai desativar em nós o nosso sistema de sobrevivência. A gente vai reestabelecer a nossa homeostase e conseguir fazer com que um funcionamento biológico do nosso corpo ocorra de forma correta. E aí, quando a gente olha para a escala macro, a partir dessas necessidades, eu trouxe aqui um recorte de São Paulo. Será que essas necessidades estão sendo atendidas na nossa escala urbana? Vocês acham que sim? Não, né? Infelizmente, não. Em alguns lugares da cidade, elas podem até estar, mas em outros, refúgio em segurança, então, nem se fala. E quando a gente vai para uma escala micro, gente, essa é a realidade de muitas pessoas, onde as pessoas não têm espaço para nada, né? No nosso dia a dia, aqui em São Paulo, tem aí lugares... estúdios de 16, 20 metros quadrados, onde você come, deita, trabalha e faz tudo no mesmo lugar. Será que isso de fato é saudável para a gente? A minha proposta aqui não é reinventar a roda, né? Tanto é que a gente já sabe que a arquitetura ela está na nossa vida desde as antigas civilizações. A gente só precisa entender como fazer isso de uma maneira melhor. Se isso aconteceu com a roda, se a roda teve tecnologia para fazer isso, nós também temos tecnologia para fazer isso com a nossa arquitetura. É só olhar para os nossos exemplos antigos. Esse é o templo de Delfos, na antiga Grécia, era um templo dedicado à reintegração da saúde. Ele era dedicado ao deus da medicina. E as pessoas iam para esse lugar para reestabelecer a saúde delas. Então, isso já está na nossa história há muito tempo. A gente só se perdeu em algum momento. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o Complexo de Alhambra, em Granada, na Espanha. Alguém conhece esse espaço? É um palácio, esse palácio em específico dentro do complexo, ele era para os atos governamentais, e ele foi construído com um pedido muito simples. O rei, ao receber as pessoas que iam fazer ali os atos políticos, ele só ia receber as pessoas em dias de sol a pino, dias ensolarados. Porque a pessoa, ao passar por essa passarela de mármore branco, com o sol a pino, tinha a visão ofuscada. E quando ela chegava dentro do palácio, naquela época não tinha luz elétrica, a visão dela era ofuscada novamente. E o rei ficava só de olho, tentando entender qual seria o comportamento dessa pessoa diante dessa adversidade. A depender do comportamento, ele resolvia se ele ia fechar o contrato ou não. No Complexo de Alhambra também tem as fontes de água por todo o local. E dizem, inclusive, que as fontes foram construídas para abafar a conversa das pessoas, justamente para que nenhum pudesse ouvir a história do outro. Então, nós já estamos atentos ao comportamento humano há muito tempo das nossas construções. Outras pessoas que começaram a falar um pouquinho sobre isso
foi o pesquisador Kurt Lewin, onde ele vai trazer na teoria dele de que o ambiente influenciava o comportamento humano. Um outro arquiteto brilhante, Richard Neutra, ele também foi muito dedicado ao design e à saúde, e ele escreveu esse livro Survival Through Design, onde ele vai trazer elementos que o ambiente físico pode trazer para reestabelecer a saúde física das pessoas. Trouxe para vocês um pesquisador de psicologia, um arquiteto e agora eu trago um médico. Esse médico ele se chama Jonas Salk, que é um médico americano que desenvolveu a vacina da poliomielite. E quando ele estava a desenvolver a vacina da poliomielite, ele tirou um período sabático onde ele foi para a cidade de Assis, na Itália. Enquanto ele estava na cidade de Assis, ele percebeu que ele tinha uma clareza mental muito maior ao estar naquele ambiente, e a partir dessa experiência ele conseguiu desenvolver a vacina. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele volta muito intrigado, porque para ele era muito nítido de que o ambiente físico ajudou ele a ter essa clareza mental. Essa é a capela de Assis, né, no espaço onde ele ficou hospedado. Aqui é o interior dela. E aí, então, ele resolve, quando ele volta para os Estados Unidos, a chamar um arquiteto para recriar essa atmosfera, para que outras pessoas também pudessem ter esse benefício de clareza mental. E aí ele se juntou com Louis Kahn, e os dois juntos desenvolveram o projeto do Instituto Salk, que é um instituto hoje que está localizado em San Diego, na Califórnia. Essa é a carinha do instituto. E daí vocês podem dizer, nossa, mas não tem nada a ver com aquela foto de Assis, né? Mas algumas similaridades a gente consegue perceber a partir do interior da capela. O eixo central, o pé direito amplo, quase que trazendo o seu pensamento para o divino. E o Instituto Salk, ele tem um período do ano muito específico que acontece esse cartão postal aqui. No fundo da edificação fica o Oceano Pacífico. E no equinócio do hemisfério norte acontece esse espetáculo e eu tive o privilégio de estar nesse dia e contemplar essa união do ambiente físico construído pelo homem com o ambiente natural. Então, fica aqui a minha pergunta. Eu trouxe para vocês exemplos de projetos ao longo da nossa trajetória como profissional e fica então a dúvida, aonde será que nós nos perdemos? E a grande questão não é nem que a gente se perdeu, a gente só não conhece. Então, trazer outras áreas do conhecimento para nos auxiliar no desenvolvimento do projeto, nesse momento em que nós estamos vivendo agora, é fundamental. A gente precisa ter conhecimentos da neurociência e da psicologia para nos auxiliar durante o processo de projeto. Saber sobre neurociência já nos traz muitos benefícios. A gente consegue compreender como que a gente funciona e por que talvez a gente reaja a algumas situações do dia a dia. Tem um autor que eu adoro, ele é neurocientista, inclusive, que ele se chama... Nossa, agora me esqueci o nome dele. Eita, meu Deus do céu. Estava aqui na ponta da língua. Ele escreveu o livro 12 Brain Rules, tá? E o que ele vai trazer para a gente? É o John Medina, gente. Vocês me desculpem, eu estou com a cabeça hoje com um monte de coisa. O John Medina vai trazer para a gente que nós fazemos coisas estúpidas no nosso dia a dia justamente porque a gente não conhece sobre o nosso funcionamento cerebral. Então é por isso que às vezes a gente dirige e fala no celular ao mesmo tempo, ou tecla no WhatsApp. Quem aqui faz isso? Ai, pois é, né? Ó, só vocês duas, tá? O resto do pessoal aqui não faz de jeito nenhum. E por que ele vai falar que a gente faz coisas estúpidas? Porque o nosso cérebro não consegue fazer duas coisas que exijam atenção ao mesmo tempo. As mulheres conseguem fazer multitarefas, mas normalmente são multitarefas que não nos exigem atenção plena, porque com certeza uma coisa ou outra não vai dar certo. E aí, quando a gente começa a entender, então, os benefícios de se olhar para a neurociência, a gente vai compreender que ela é boa para a vida, porque ela vai nos trazer informações fundamentais para o nosso autoconhecimento, maior empatia com o outro, então eu compreendo como eu reajo, eu compreendo como eu me comporto, eu também vou compreender como o outro se comporta. Melhores decisões e soluções, melhor desempenho, melhor liderança e melhores relações. Então, para a vida, a neurociência já é boa.
E quando a gente cruza isso com o ambiente, no que será que a neurociência vai trazer de benefícios para a gente? Aqui eu vou trazer John Medina de novo. No livro dele, 12 Brain Rules, ele vai dizer que nós, arquitetos, projetamos espaços corporativos que são altamente estressantes e escolas que fazem com que o real aprendizado ocorra em casa. Gente, quando eu li essa frase, me deu até um aperto no coração, sabe? Porque até então, eu achava que eu estava fazendo o meu melhor. Que tudo que eu estava fazendo era correto, que os meus projetos estavam dentro do que deveria ser. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, o que mais que a gente precisa conhecer? Como que a gente pode aprofundar melhor no nosso processo de briefing? E aqui entra, então, as diferenças de um briefing comum com o que eu chamei de neuropsicobriefing. Eu não ia colocar um briefing baseado em neurociência com psicologia, a ideia é essa. Mas para deixar mais curtinho, eu dei o nome de neuropsicobriefing. Qual que é a diferença? Vamos olhar um pouquinho para o que é um briefing comum? E aqui eu acho que vocês já devem ter isso na ponta da língua. Como que eu peguei esses pontos aqui do briefing comum? Gente, eu joguei no ChatGPT. Quais são os pontos que todo arquiteto e designer deveriam saber para desenvolver um briefing bom, eficiente? E aí ele me trouxe esses pontos e eu concordo com todos esses pontos que o chat trouxe para a gente. Então, os objetivos do projeto, a gente vai sentar com o cliente, vai entender de fato o que ele quer, qual é o objetivo do projeto que ele quer desenvolver. Vamos desenvolver junto com o cliente um escopo, né, onde a gente vai entender se é uma residência, quantos quartos, vai ter sala, cozinha, se é um ambiente corporativo, vai ter sala de reunião, vai ter ambiente para todo mundo se encontrar, ambiente social. Precisamos discutir orçamento, e isso é muito importante. Tem muita gente que não discute orçamento com o cliente, chega lá no final, depois, não tem um alinhamento de expectativas, então discutir o orçamento é muito bom. Também vai ser discutido prazos, né? A gente também precisa entender qual é a necessidade do nosso cliente com relação a isso. Vamos discutir quem serão os usuários e o público-alvo desse espaço. E aqui, nos usuários, é uma coisa muito breve. Tá, sexo, idade, região, o que eles gostam e o que eles fazem. É isso. É isso. No ChatGPT estava isso. Eu não colei porque senão ia ficar muito grande. Estilo e estética, então saber se ele tem um gosto ao qual ele gosta mais. Funcionalidade e layout, vamos entender como que cada ambiente vai conversar com o quê. Sustentabilidade e eficiência energética, hoje em dia um dos parâmetros muito, muito importante para a gente seguir. Tecnologia e inovação, até porque a tecnologia está chegando com tudo. Legislação e normas. E as expectativas do cliente. Vocês estão de acordo com que isso é um briefing bem completo? Todo mundo segue esse briefing? Legal. Aqui, a gente está com o nosso pensamento racional com relação ao briefing. Nós estamos perguntando, obtendo respostas, analisando em cima dessas respostas. E o que difere, então, de um neuropsicobriefing? Aqui eu trouxe para vocês que no neuro, a gente vai contemplar tudo isso, precisa. Isso, de fato, é um jeito da gente ter um briefing eficiente. Porém, com um a mais. Porque com a introdução da neurociência e da psicologia, nós vamos ter um aprofundamento em necessidades emocionais do nosso cliente. E não é simplesmente perguntar, você gosta de rosa ou você gosta de azul? E você gosta de curvo ou você gosta de reto? Não são essas as necessidades. São necessidades que nem ele tem noção e nem você. E a gente não sabe como fazer essas perguntas para os clientes. Nós ficamos perdidos. O que será que eu vou perguntar? Será que eu pergunto se ele dormiu 8 horas à noite? Como é que está a rotina dele? Será que eu pergunto se ele tem alguma expectativa do que ele quer sentir nesse espaço? Como que eu faço isso? E aí aqui que eu quero apresentar para vocês a metodologia da NeuroArc. Eu não vou me estender muito nela. Vocês vão poder achar essa metodologia completa numa publicação recente que foi feita agora, no ano passado. Foi um livro em que eu e a Pri escrevemos com muito carinho, que se chama Ambientes que Inspiram. Essa publicação, inclusive, já virou best-seller. Inclusive, para quem quiser, a gente está num stand lá na área de inovação. A gente tem livro lá para quem quiser adquirir, tá bom? Mas a questão aqui é,
Nesse livro, a gente trabalha com 3 pilares: ciência, tecnologia e sensibilidade, para trazer para uma metodologia de projeto que vai utilizar desses 3 pilares de uma forma muito assertiva. E parte da nossa metodologia pega uma questão ambiental. Então, nós fomos atrás de evidências científicas que já demonstravam o impacto que o ambiente tinha nas nossas vidas. E, a partir dessa análise, nós chegamos em 7 variáveis ambientais. Então, toda a nossa metodologia dentro da NeuroArc parte do princípio de que o ambiente é composto por essas 7 variáveis ambientais. São elas: aromas, biofilia, cores, formas, iluminação, e aqui entra a temperatura também, personalização e sons. Ai, Gabi, isso é fixo? Não, a gente continua pesquisando e se acharmos outras variáveis ambientais que também vão compor as 7, elas serão incluídas. Mas, por enquanto, a gente tem essas 7 e toda a nossa metodologia e desenvolvimento das nossas ferramentas foi pautado a partir dessas variáveis ambientais. E o que eu quero mostrar aqui agora para vocês, lembra lá no início que eu disse que quando a NeuroArc começou, ela começou num pilar de educação e depois a gente viu que tinha uma necessidade muito grande de ir para a prática? Na prática, nós começamos a desenvolver ferramentas práticas que todo arquiteto e designer pode usar no seu escritório e ferramentas que têm como base a neurociência e a psicologia. E aí eu queria mostrar para vocês essas 2 ferramentas. A primeira que foi desenvolvida foi uma ferramenta ligada à questão da percepção. Porque percepção cada um tem a sua. Nós temos experiências diferentes na nossa vida que vão trazer para a gente percepções diferentes. Então não adianta eu achar que se eu fizer um projeto com um azul desse, eu vou conseguir agradar a todos, e em especial ao meu cliente, porque hoje essa é a tendência. Né? Ela vai um pouco na contramão do que é tendência. Porque tendência é uma coisa, mas será que a percepção das pessoas sobre aquela tendência vai ser a mesma? A gente precisa estar atento a isso. Então, a ferramenta sobre percepção se chama EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes. Depois, inclusive, eu vou fazer um convite para vocês, porque a gente está com um roteiro de aplicação da EAPA aqui na Revestir. E uma segunda ferramenta que nós desenvolvemos também é a EAME, a Escala de Ambientes Memoráveis, que é justamente trazer memórias ambientais do meu cliente, entender qual é o padrão dessas memórias e conseguir utilizar desses padrões num projeto futuro. Isso traz conexão, traz pertencimento, traz emoção de uma forma que a gente nunca viu. Porque antes a gente estava só na questão racional sobre o desenvolvimento de um projeto. Agora a gente já consegue contemplar também as questões emocionais do nosso cliente e trabalhar isso junto com ele. Você não vai fazer isso sozinho, ele vai te ajudar nesse processo. Aqui, hoje, essas ferramentas elas já estão num formato digital, então, inclusive, para quem participar das nossas dinâmicas aqui na Expo Revestir, vai poder utilizar a ferramenta EAPA pelo próprio celular. Isso possibilita que você mande o link de preenchimento da ferramenta para o seu cliente de forma remota, que ele faça o preenchimento e você receba as informações no momento real. E o mais legal disso tudo, se o ambiente é coletivo, a gente consegue compilar esses dados e tirar relatórios. Então, a gente vai ter ali um indicativo de percepção daquelas pessoas. Poxa, para esse grupo, sons aqui deu que foi mais negativo. Enquanto cores, para todo mundo foi positivo. Olha que interessante. Então, eu já tenho um direcionamento do que eu preciso talvez mudar no espaço ou do que eu preciso aprimorar no espaço. Então, a ferramenta EAPA ela é legal porque ela pode ser utilizada tanto num processo de briefing como também num pós-ocupação. E aí, aqui eu trouxe alguns depoimentos de alunos nossos que já estão usando as ferramentas.
O uso está possibilitando uma análise e percepção melhores da realidade, querências do cliente, oferecendo subsídios para implementar práticas e escolhas mais assertivas para o projeto. Então, muitas falam sobre a questão da assertividade. Está sendo muito interessante, pois os clientes amaram a oportunidade de receber um relatório que os ajudará no caminho das escolhas totalmente personalizado. Aqui fala também sobre a questão da empatia. Então, ela tem se demonstrado muito eficaz num processo de projeto, em especial na etapa de briefing. E aí, eu quero fazer um convite para vocês. Olha, eu falei pro Gustavo, Gustavo tá aí? Gustavo, eu tô no meu tempo, hein? Você viu que eu corri aqui? Eu quero chamar vocês a utilizar uma dessas ferramentas na prática. Como que vai funcionar isso? Aqui dentro da Expo Revestir, a NeuroArc está hoje aqui participando na palestra com vocês, mas nós estamos também num stand de inovação lá no Clube Casa, onde nós estamos conduzindo as pessoas que querem fazer a aplicação da ferramenta na prática. Então, nós selecionamos 4 stands para fazer essa avaliação e vocês vão poder, então, utilizar a partir desse QR Code e a partir da sinalização no stand. Então, no stand da Office Connection, a possibilidade de vocês avaliarem o espaço é no stand aqui do lado. Vocês vão ver que tem uma plaquinha igualzinha a essa, onde vocês sabem, então, que a avaliação vai começar a partir daquele ponto, tá? Para vocês fazerem a avaliação, basta, então, colocar no QR Code, vai abrir um breve cadastro e já abre a ferramenta para começar a avaliação. Antes tem um videozinho introdutório, onde eu trago o objetivo da ferramenta e explico também um pouquinho sobre o preenchimento. E aí, a Office Connection faz parte desse nosso roteiro. Então, ela é um dos estandes que vão ser avaliados. Nesse ano, nós estamos com 4 estandes para participar da avaliação. Então, Office Connection, quem sair daqui hoje, depois, já pode ir lá no espaço aqui do lado e já fazer a sua avaliação. Mas eu convido também vocês que façam a avaliação a partir da ferramenta EAPA, do stand da Sharon Williams, da Roca Cerâmica e do Clube Casa. Em todas elas, a gente tem essa sinalização com a plaquinha do ponto de avaliação. Isso é bem importante, que todo mundo avalie a partir da mesma posição. Eu vou finalizar só aqui com uma frase que eu adoro e depois eu queria passar também o manifesto da NeuroArc Academy. Entender nossos processos evolutivos e de desenvolvimento nos ajudará a ter consciência sobre os espaços que nos moldam. Desta forma, nos impulsionará para a mudança e melhoria da sua concepção. Esse é o caminho, gente. A gente só precisa trazer outras áreas do conhecimento para nos auxiliar nesse processo de projeto. Eu agradeço demais o tempo de vocês aqui hoje. Eu vou ficar disponível para quem quiser bater um papo aqui. Estou com um livro aqui, se alguém quiser ver também. Então, fiquem super à vontade. Eu vou passar só o nosso manifesto final. Por uma arquitetura consciente. Já é tempo de ressignificar, repensar, integrar e evoluir a arquitetura e o design. A partir de diversos movimentos paralelos que se complementam, a forma como projetamos está mudando. A busca é por ambientes humanos que incluam cada ser como único, sensibilizem seus sentidos e suas emoções, criando memórias, histórias. Espaços conectados e flexíveis que possibilitem nossas complexas necessidades através do que nos é fundamental, as nossas relações. A arquitetura e o design integrado com outras áreas do conhecimento nos possibilitam criar ambientes mais saudáveis e sustentáveis. Ao compreendermos que somos uma extensão de nosso ambiente, poderemos criar espaços mais interativos, saudáveis, sustentáveis, conectados, flexíveis, integrados e, acima de tudo, humanos. Um movimento que talvez ainda não tenha um nome definido, mas que neste momento amplia sua consciência. Nossa consciência. Algo que chamamos de arquitetura consciente. NeuroArc Academy. Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Obrigada, gente. Esse foi um manifesto que a gente fez em conjunto com vários profissionais. Todos os nominhos deles estão aqui. Obrigada, pessoal.